Fala, gente boa. Bom, antes que eu cometa o sacrilégio, né, o gravíssimo pecado de não fazer isso, tá? Então, antes que eu me esqueça, aqui irá a primeira foto, tá? Essa foto aqui, tá? Ela foi tirada, pasme, em 1866, tá? Repetindo, isso aqui que vocês estão vendo, essa verdadeira maravilha aqui, ela foi batida em 1866, tá? Eu acredito que até vocês estejam reconhecendo, essa aqui é aquela região, né, do entorno, né, do que hoje, né, é esse prédio, né, melhor dizendo, atual Museu de Arte de Joinville, né. Então é o que hoje é a Rua 15 de Novembro. Na época, né, que essa foto foi batida, essa via, né, essa rua, né, ela era conhecida como Mittelweg, tá? Ou o caminho do meio. A princípio, né, nessa região, né, da Rua 15, aqui ficaram concentrados os imigrantes suíços, tá? Então a grande maioria dos moradores dessa região era de suíços, tá? E tem mais uma outra gravura, também de 1866, caso eu não esteja enganado, tá? Essa gravura, tá, seria do que hoje, né, essa foto ela foi batida do que hoje é a Rua Abdom Batista, tá? Na época, essa rua ela era conhecida como Rua do Porto de Baixo, tá? Obviamente, eu acredito que vocês tenham reconhecido que esse prédio, tá? Ele é a antiga catedral da cidade, tá? É um prédio que foi demolido em 1963, né? Portanto, há 60 anos atrás. É, ele foi inaugurado em 1867, a antiga Igreja Matriz de Joinville, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Sim, tem mais uma outra foto bem legal aqui, ó. Mais uma outra foto da antiga Catedral de Joinville, tá? Essa foto aqui ela foi batida em 1870, tá? Bom, fotos à parte, né? Fotos bem antigas à parte, tá? Eu tinha encerrado o vídeo anterior, né? O primeiro vídeo, dizendo que o, entre aspas, mais famoso dos imigrantes que vieram nessa segunda leva, né, que vieram pelo navio Emma e Louise, né, que chegou em São Francisco em julho, em 12 de julho de 1851, foi o Georg Wilhelm von der Decken, né? Então esse cara com esse diacho de nome, né, esse cara aí com esse verdadeiro palavrão de nome, né, eu vou chamar de Jorge, né, o Jorjão, tá? O nosso amigo Jorjão, tá? Ele tinha 36 anos em 1851, tá? E ele era um dos acionistas da sociedade hamburguesa. O curioso, tá? É que na lista de passageiros do Emma e Luiz, tá? Consta como a profissão dele como sendo a de lavrador, de agricultor, tá? Curiosamente, não sei porquê, tá? Bom, voltando, né? O nosso amigo Jorjão, tá? Ele nasceu na cidade de Lübeck, que hoje é a Alemanha, tá? Em 25 de novembro de 1814, e ele acabou falecendo aqui mesmo em Joinville, em 29 de maio de 1855, tá? Até no vídeo, até bem antigo, até cheguei a comentar a respeito dele, tá? Mas sempre vale a pena comentar a respeito de figuras como ele, tá? Mas voltando, tá? Ele era procedente do Reino de Hanover. O Reino de Hanover equivale hoje, né, quase todo o território do antigo Reino de Hanover, seria equivalente hoje ao Estado alemão da Baixa Saxônia, cuja capital é a cidade de Hanover, né? A Hanover, para quem não sabe, é a terra natal da banda Scorpions, né, que fez um sucesso gigantesco nos anos 80, né, uma banda de rock, meio uma mistura de rock pesado com música mela cueca, como diria o Tim Maia, né, música romântica. Né? Mas voltando ao que interessa, tá? Bom, o nosso amigo Jorjão, o George, né, ou George, como queiram, tá? Ele tinha, desde a infância, ele tinha um fascínio muito grande por pássaros, né? Principalmente pelo voo dos pássaros, né? Então foi baseando-se, né, no voo dos pássaros que ele fez várias tentativas, né? Tentou várias vezes criar um aparelho que voasse, né? Baseando-se, repetindo, no voo dos pássaros. Ou seja, ele tentou criar o avião, tá?
Infelizmente, os inventos dele não deram certo, tá? Caso não esteja enganado, ele acabou falecendo, em função de um desses aparelhos, né? Um acidente envolvendo um desses aparelhos que ele inventou, tá? Então fica aquela pergunta, né? E se uma dessas experiências do nosso amigo Jorjão tivesse dado certo? Joinville hoje seria um polo de tecnologia, um polo mundial de tecnologia. Joinville seria que nem Seattle, né? Que é um polo mundial da indústria aeronáutica. Enfim, Joinville hoje seria um polo mundial de ciência. Não se sabe, né? Talvez, né? Então fica são aquelas típicas perguntas, né? Que nós jamais teremos a resposta, né? Infelizmente, né? E essas informações que eu acabei de repassar a vocês são algumas das poucas informações, tá? Que se sabe a respeito dele, tá? Ele acabou falecendo solteiro, né? Infelizmente ele não deixou descendentes, né? Não deixou pessoas que seguissem o seu ideal, né? Que de repente viessem a inventar o avião. Mas enfim, né? Uma outra informação que eu estava me esquecendo, tá? É que a princípio não seriam 117 imigrantes, tá? Esse navio, a princípio, ele traria 119 pessoas. 2 pessoas acabaram falecendo durante a viagem, tá? Uma dessas pessoas foi um bebê de 25 dias, né? Um bebê que nasceu na Suíça, tá? Que era o Ulrich Biller, tá? Ele tinha 25 dias de vida quando faleceu, né? Quem o trazia, né, no caso, tá? Era um pai que também se chamava Ulrich, que era marceneiro, tá? A Lina, que era a esposa, obviamente a mãe dele, né, que tinha 28 anos, e além dos pais, né, a irmã dele, que tinha 3 anos, que era Suzette, né? E eles eram católicos, né? Ao contrário dos demais suíços, eles eram católicos, tá? Um outro fato bem curioso, né? Um outro imigrante, né? Um outro fato bem curioso que eu queria trazer a vocês, tá? É o do Jakob Klingenfuss, tá? Não sei se eu acabei acertando a pronúncia, tá? Mas enfim, o cara com o nome, esse diacho de sobrenome, tá? O Jacob, tá? Eu vou chamar de Jacó, tá? O Jacó, ele era vidraceiro e tinha 37 anos, ele era solteiro e ele era luterano, tá? E era suíço, tá? Bom, mas por que eu estou citando esse cara, tá? Eu estou citando esse caboclo aí, tá? Porque o nosso amigo Jacó, ele acabou fazendo a mesma coisa que alguém faria ao saber que a sogra estava prestes a visitar a sua casa. Ou seja, ele fugiu, tá? Ele deu no pé, tá? Bom, o curioso, tá? É que embora o nosso amigo Jacó ele tivesse fugido, consta que ele acabou falecendo aqui mesmo em Joinville em 31 de dezembro de 1880. Então ele fugiu e voltou, né? Por que ele fugiu? Não se sabe, tá? E essas informações que eu estou repassando a vocês, a exemplo, né, das informações anteriores, né, que eu passei a respeito do nosso amigo Jorjão, tá? São as poucas que se sabem a respeito do Jakob Klingenfuss, tá? O curioso, tá, que de todas as famílias, né, 6 famílias que vieram por esse navio, Emma e Luiz, tá? 6 famílias tinham o mesmo sobrenome, tá? Então, 3 famílias tinham o sobrenome de Berthold, né? E 3 famílias tinham o sobrenome de Stoll, tá? Uma outra informação que eu estava me esquecendo, tá? É que a outra pessoa que veio a óbito durante a viagem foi a Ana Stoll, tá? A Ana Stoll, ela tinha 37 anos e ela era agricultora. Então, esse menino, tá? Esse bebê de 25 dias, o Ulrich Biller, tá? E a Ana Stoll foram os 2 óbitos que foram registrados, infelizmente, durante esses 2 meses de viagem, tá? Deixa eu ver se eu estou me esquecendo mais alguma coisa. Sim, por esse navio veio o patriarca da família Hillen, né, que é uma das famílias mais tradicionais de Joinville, que era o Jacob. Tá? O Jacob ele era sapateiro, ele tinha 28 anos na época, e junto com ele veio a esposa. A esposa era a Burgene, né? A Burgene era 2 anos mais velha do que ele, né?
Um dos filhos, né, o filho desse casal, melhor dizendo, que era o Gustav, né, o Gustav Hillen, né, ele foi prefeito de Joinville de janeiro de 1899 até janeiro de 1903, tá? Então, esse casal acabou trazendo ao mundo alguém que seria prefeito de Joinville, o Gustav Hillen, né? Que faleceu em 1923, né? Nasceu em 1800, ele faleceu em 1923 aos 66 anos de idade, prefeito de Joinville, repetindo, tá? Bom, existem vários casos curiosos, né? Aqui entre a lista de imigrantes, né? Bom, tem mais um outro caso, né? Eu tinha dito que o nosso amigo Jorjão, né? O Georg von der Decken, né? Ele era acionista da sociedade hamburguesa. Tinha mais um outro acionista, né? Que era farei uso aqui da minha colinha, que era o Zacarias Hasselmann, né? O Zacarias Hasselmann, ele tinha 22 anos, tá? E ele era luterano, tá? E oficialmente consta, né, na profissão dele como lavrador, tá? Então, é uma outra curiosidade que eu estava me esquecendo, né? Da seção curiosidades que eu estava me esquecendo, tá? Praticamente todos os acionistas da sociedade hamburguesa que imigraram para Joinville, consta, né? Oficialmente todos eles, quase todos eles, eram agricultores, tá? Não sei porquê, tá? E tinha mais um outro acionista da sociedade hamburguesa nessa leva, né, que veio no Ema Luiz, que era o Gustav Otto Niemeyer, tá? Sobre o que eu já comentei em diversos vídeos anteriores, né? Enfim, são muitas curiosidades, muitas coisas interessantes, né? E como é justamente por serem muitas coisas, muitas informações, né? Então é meio complicado de passar tudo, né? Mas enfim, perdoe-me, né? Como sempre, perdoe-me caso eu tenha deixado alguma informação importante de fora, né? Mas a grosso modo, tudo que eu passei para vocês é as informações, né? As principais informações a respeito da segunda leva de imigrantes que chegou em Joinville, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela paciência, pela atenção de vocês, né? Pelo carinho de vocês. Caso vocês tenham alguma informação, alguma crítica, sugestão, alguma informação adicional, por favor, comentem aqui embaixo, tá? E, obviamente, né, vou ficando por aqui e desejo um feliz e grandioso ano de 2024 a todos, tá? Então, muita saúde, muita felicidade, e principalmente saúde, né? Porque sem saúde não se faz rigorosamente nada. Então, até 2024, né? Com a continuação da nossa jornada aqui na TV Alameda Cultural. O último aviso de 2023, tá? Para quem é fã do meu blog, do Alameda Cultural, tá? Na última quinta-feira, dia 28 de dezembro, eu publiquei mais um texto inédito, tá? Mais um texto inédito. O título desse texto é Eu Sou Doida, tá? Agora, para vocês saberem quem é a doida, tá? Só lendo o texto, tá? Repetindo, o título do texto é Eu Sou Doida, tá? Então, a mais nova publicação do blog Alameda Cultural, tá? Então, até a semana que vem, até 2024, melhor dizendo, e como sempre, fui!